Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Já está sendo projetado aqui, nós vamos ler do 16, do 25 ao 32 e diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: Não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra, bem como a todos da sua casa. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Pai, nós queremos te apresentar a sua palavra, Deus. Sabemos que o Senhor já está aqui. Então nós precisamos apenas continuar ouvindo a sua voz, porque o Senhor já está manifestando da sua presença e da sua glória neste lugar. Eu coloco a minha vida à tua disposição. Usa-me, Senhor, conforme lhe apraz, e que a sua igreja possa estar sedenta para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. Bem, nós vamos fazer aqui eu queria fazer um rápido resumo do capítulo 16, para que a gente possa entender um pouquinho até esse momento em que nós acabamos de ler. Nós vamos ver a partir do verso 6 do capítulo 16 de Atos, que Paulo ele estava seguindo um roteiro, ele estava seguindo uma missão. Paulo havia se convertido, tinha tido o seu nome transformado de Saulo para Paulo, e agora apaixonado por da Macedônia, em pé, e faz um pedido a Paulo, pede para que ele possa passar a Macedônia e ajudá-los. Nesse momento agora, Paulo conclui que Deus os havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. A gente vê o próprio Espírito de Deus impede Paulo de ir até a Ásia, porque Deus tinha um propósito para a Macedônia e de forma especial para a cidade de Filipos. Havia um roteiro que o Senhor já havia determinado para Paulo fazer, para Paulo cumprir em Filipos. Então agora no versículo 13, Paulo decide juntamente com Timóteo e Silas irem orar na sinagoga. Era necessário ter pelo menos 10 chefes de família judaica para que pudesse se constituir uma sinagoga. Então não havia um lugar onde aqueles judeus ou pessoas que desejassem ter um ambiente de oração, mas as pessoas estavam ali e se reuniam num rio, e ali eles ao verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação. E a Bíblia inclusive vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia para acolher as boas novas que Paulo acabara de pregar. Lídia agora se converte, e não apenas que se converte ela sozinha, mas Lídia agora, juntamente com a sua casa, passa pelo processo do batismo e convida e insiste para que Paulo e aqueles homens, Timóteo e Silas, possam agora se hospedar em sua casa. Então agora eu fico imaginando, quando acontece esse primeiro encontro de Paulo com essa mulher, que dá uma declaração e diz: se vocês me têm como uma mulher de Deus, se vocês me têm como uma mulher que teme
ao Senhor, eu peço a vocês, entrem na minha casa e permaneçam nela. E a gente vai observar que a partir da casa de Lídia, aí se inicia um projeto embrionário para uma igreja. Se torna a partir daí agora a igreja de Filipenses. Então Lídia foi a primeira pessoa que Deus usou Paulo para converter. Foi a primeira conversão da Europa. E agora eu começo a imaginar que quando acontece já o evangelho alcançar essa casa, talvez Paulo pensou consigo mesmo: agora fez sentido, porque que o Senhor me impediu de ir para a Ásia e agora descer na Macedônia e de forma específica chegar até Filipos. Vai ver que foi por conta dessa família. Sim, Lídia, juntamente com a sua casa, como o Senhor gostaria de usar Lídia, fazia parte de um processo, de um projeto de Deus. Mas Deus queria mais de Paulo. Mas Deus desejava alcançar através da vida de Paulo e daqueles homens mais outras pessoas naquela cidade. Amém? Amém. E aí, a primeira grande lição que eu queria já que nós entendêssemos, quando Paulo pensou, quem sabe, sobre o pedido que aquele homem, em sua visão, mas nós entendemos que eles passam algum tempo na cidade de Filipos. E agora, eles vão fazer o que sempre faziam, que era buscar o lugar da oração. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, porque a Bíblia vai dizer que eles foram para o lugar da oração. Eu não sei se o lugar da oração já era a casa de Lídia, ou eu não sei se o lugar de oração ainda era o rio que todos se encontravam. Mas o certo é que eles foram fazer aquilo que sempre eles faziam. E aí, quando eles estão agora caminhando rumo ao lugar de oração, vai ao encontro deles. Ou seja, eu imagino que essa moça, essa jovem escrava, que agora a gente não leu ainda, mas é esse momento que vai acontecer. Quando eles vão até o lugar de oração, uma jovem que era escrava, ela tinha um dom. E o dom que ela tinha era um dom de adivinhação. Em Filipos existia ainda um pensamento muito místico. Ainda era uma cidade com bastante ideologias. E eles imaginavam o seguinte: aquelas pessoas que tinham um dom, eles consideravam um dom a um Deus com D minúsculo chamado Piton. Então todas as pessoas que carregavam esse dom de adivinhar o futuro, eles chamavam essas pessoas de pitonisa. Ou seja, na verdade, não era um dom, mas era um espírito de adivinhação, que fazia com que aquela jovem escrava tivesse essa possibilidade de adivinhar, mas na verdade ela revelava coisas para as pessoas. A jovem escrava, ela era escrava em dois sentidos. Ela era escrava porque, quem sabe, ela foi adquirida pelos seus senhores por uma conta que fizeram dela, nós não sabemos. Mas ela, além de ser escrava dos seus senhores, onde ela não tinha direito de decidir sozinha, ela não tinha autonomia, ela também era escravizada, porque ela era simplesmente aquilo que nós chamamos de cavalo de um demônio. Ela era um instrumento de um espírito de adivinhação. Então, aquilo que os seus senhores consideravam um dom, eles também usufruíam daquilo. Eles usavam aquilo que aquela jovem tinha para arrecadar dinheiro. Aquela jovem, na verdade, ela era uma fonte de renda para os seus senhores. Então, essa moça jovem, escrava, quando ela começa a observar Paulo e Silas fazendo esse mesmo roteiro, agora ela começa a ir ao encontro dele. Ela começa agora a chamar a atenção deles. Agora é interessante que aquilo que ela começa a declarar, na verdade, o espírito imundo, o demônio que estava sobre ela, começava a falar, era uma verdade. Porque começava a falar assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo.
e vos anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por várias vezes, por vários dias, ao ponto que o próprio apóstolo Paulo começa a ficar aborrecido com aquilo que ela faz. Paulo agora, entendendo que ela estava sendo um instrumento do diabo, anunciando, embora ela anunciasse uma verdade, e aqui eu queria até fazer um parênteses, abrir um parêntese, porque nem todo reconhecimento e elogio vão manifestar uma sinceridade de quem está declarando. Às vezes nós vamos ouvir uma verdade, mas quem está abrindo a boca e falando a verdade é uma coisa suspeita, é algo suspeito. E aí quando Paulo reconhece que essa jovem escrava, ela falava aquilo por conta de um demônio, ele agora dá uma ordem para que o espírito imundo que estava sobre ela saísse dela em nome de Jesus. Agora essa jovem foi liberta, mas agora eles estão com um grande problema. E o problema que eles encontram agora é que aquilo que era fonte de renda dos senhores daquela jovem, a torneira, se fecha. E agora eles começam a perseguir Paulo e Silas. E eles são acusados, inclusive, de perturbar a ordem pública daquela cidade de Filipe. Começaram agora a atribuir a eles que eles pregavam um evangelho diferente daquilo que eles acreditavam. Agora havia uma acusação, que eles estavam ensinando os costumes ilícitos para os cidadãos romanos. Agora levam Paulo e Silas para uma praça pública. A acusação é: vocês estão perturbando a ordem desse lugar. Vocês agora precisam ser punidos. E a punição que encontraram para aqueles dois homens de Deus foi simplesmente açoitá-los. Bateram muito neles, espancaram muito eles, inclusive rasgaram as roupas deles como sinal de humilhação, ao ponto que agora eles foram levados para a prisão. Nesse momento agora, nós chegamos ao ponto que nós acabamos de ler juntos. Paulo e Silas estão agora na prisão. E quem sabe, na cabeça de qualquer pessoa, naturalmente pensaria: que Deus desejava com tudo isso? Porque então, enquanto Paulo teve a visão e Lídia e a sua casa se converte, poderia Paulo pensar: amém, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom a gente fazer a vontade de Deus, como é bom a gente ver os resultados daquilo que nós consideramos frutos realizados, alinhados com o Senhor. Mas agora, nesse momento, eles também haviam acabado de expulsar, libertar uma jovem que era escrava, e agora eles estão numa prisão, punidos por algo que eles haviam feito em nome de Jesus. E aí esse tema dessa mensagem, coloca para mim aqui, por favor, Julião. O tema da mensagem que é: até que Deus abra a porta, adore-o no corredor. Ele nasce dessa percepção, esse tema nasce dessa percepção. Eu tenho estado ultimamente fazendo alguns exames, eu tenho ido ao médico com frequência, e é muito enfadonho. Eu diria que é algo muito chato ficar na sala de espera, não é verdade? E esses médicos que a gente vai, a gente sai com hora para chegar, mas a gente não sabe a hora que a gente vai ser atendido. Mas eu não sei se vocês têm a impressão do seguinte: quando nós chegamos na recepção, a primeira coisa que a gente quer fazer é dar logo o nosso nome, para que o nosso nome ele possa ir para uma ordem de atendimento, sim ou não? Sim. Então, quando a gente dá aquele nome, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre faço assim: quantas pessoas tem na minha frente? Não é assim que a gente faz? Gostaria de saber quantas pessoas tem na minha frente. E além de você perguntar isso, a minha segunda pergunta é: o médico já chegou? Porque na maioria das vezes o médico ainda nem chegou. Eu passei por uma experiência esses dias, era por volta de 11 e pouco, eu estava com um médico acho que era 1h e pouca da tarde. Aí liga a clínica e falou: olha, o médico está adiantando o processo aqui de atendimento, só tem como vir agora. Eu disse: 11h30, meu filho, fazendo almoço, posso não. Mas eu ligaram para eu tentar chegar o mais cedo possível. Eu pensava que ele só tinha ligado para mim. Ele
sendo a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, aí eu comecei a conversar com as mulheres. A mulher ela falou: a gente fazendo o almoço, o rapaz ligou. Resultado, a estratégia foi: chega todo mundo de uma vez, porque o médico só vai atender quando ele quiser. Mas quando nós estamos ali, naquela sala de espera, existe uma porta que é a porta do consultório. Você tem a certeza que você vai ser atendido, sim ou não? Sim. Se o médico já está e o seu nome já está na lista, em algum momento a porta vai se abrir para que você entre para ser atendido. E quando a gente está nessa sala de espera, a gente tem uma perspectiva de poder falar para o médico tudo aquilo que a gente entende que ele vai identificar, vai poder resolver. E quando essa frase, na verdade, não foi eu que criei, alguém já pode ter visto alguém falar a respeito dessa frase: até que Deus abra a porta, adore-o no corredor. Porque o corredor ele vai representar exatamente o momento em que nós estamos aguardando a porta que nós esperamos que Deus abra. E o corredor ele pode representar exatamente algo que nós estamos passando, o processo que nós estamos passando de espera. O corredor, por exemplo, ele pode estar apresentando para nós, por exemplo, um cenário de um desemprego, de uma porta de emprego que foi fechada atrás de nós e ainda não foi aberta uma nova porta de emprego. O corredor, por exemplo, ele pode representar a notícia que você sai do médico com um diagnóstico de uma doença muito difícil de ser curada. O corredor ele pode representar também, quem sabe, um casamento que parece que não vai resistir a tantos embates, a tantas brigas, a tantas lutas. O corredor de espera, enquanto nós aguardamos o Senhor abrir a porta, pode representar a situação em que os filhos se encontram muitas vezes rebeldes e distantes da casa do Senhor. O corredor realmente é desafiador permanecer no corredor. E muitas vezes, esse tempo de espera ele vai testar a nossa fé. Parece até que está demorando, que Deus está se atrasando, está parecendo que Deus está desatento à nossa dor. Só que nós temos, nesse processo de espera, até que Deus abra a porta com uma resposta, até que Deus abra a porta da resolução daquilo que nós aguardamos tanto, nós temos duas decisões a tomar. Como nós vamos reagir enquanto Deus ainda não abriu a porta que nós esperamos que Ele abra? De que forma você vai reagir enquanto aquilo que você tem pedido a Deus, que você tem aguardado que Deus mude o cenário, como reagimos enquanto a porta está fechada diante de nós? Porque o desafio é: ou você murmura no tempo de espera, ou você adora no tempo de espera. Só que eu quero também te dizer uma verdade: a murmuração, o diabo ele reconhece a voz da murmuração, mas os céus reconhecem também a voz da adoração. Amém. Nós vamos precisar entender que durante esse processo nós precisamos permanecer mais crentes. A Joyce falou uma coisa muito interessante, porque eu acho que essa percepção que muitos têm tido sobre a igreja do Senhor, eu não estou falando só dessa igreja, mas eu estou falando de um contexto muito mais amplo. A igreja de Jesus, nesses tempos, tem vivido um esfriamento espiritual. Nós temos visto como tem sido difícil os crentes permanecerem, perseverarem crentes, até que algo em suas vidas aconteça. Talvez eles ouviram a vida inteira de um Deus que sempre vai abrir portas, de um Deus que sempre vai se inclinar para a sua necessidade. E quando esse filho entende que Deus pode ser que esteja demorando, ou até mesmo que esse Deus possa não abrir a porta, ele deixa o Senhor, ele abandona a sua fé. Nós temos vivido um tempo onde há um esfriamento, um congelamento de fé no meio da igreja. E eu não estou falando apenas dessa igreja. Nós temos vivido um tempo em que
a porta não se abriu, porque nós somos muito bons em acusar, não, que a culpa nunca é nossa. A culpa sempre é do outro que eu não estou bem. A culpa é sempre do outro que eu estou vivendo as minhas crises. Enquanto a porta está fechada, porque nós não vamos refletir, Senhor, nesse processo de espera, o que o Senhor deseja extrair de mim. Nesse processo em que eu estou aguardando que algo aconteça, o que o Senhor espera, a forma como o Senhor espera que eu reaja. Paulo e Silas, a Bíblia vai dizer, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Ou seja, a primeira reação de Paulo e Silas não foi: Senhor, o Senhor viu que nós estávamos ali fazendo a tua obra. Senhor, como o Senhor vai nos manter na prisão e nos deixar sermos perseguidos, caluniados, açoitados, quando na verdade nós estávamos cumprindo o seu ID? Não! Paulo e Silas reagem de uma forma que é: enquanto a porta da prisão não abre, eu oro ao Senhor. Enquanto as coisas não acontecem, eu oro ao Senhor. Enquanto a porta está fechada diante de mim, eu continuo orando ao Senhor. Porque a palavra do meu Deus diz que se eu bater a porta me será aberta. Se eu pedir, o Senhor haverá de reconhecer o meu pedido e vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Só que nós estamos vivendo um tempo de imediatismo tão grande que nós não entendemos que o tempo de espera está nos forjando. O tempo de espera ele está nos forjando a nossa fé, forjando o nosso caráter, forjando a nossa motivação para saber se realmente nós só estamos na casa do Senhor por interesse, até que Ele faça. Paulo e Silas, enquanto estavam presos diante de uma porta fechada, eles oravam. E o próprio apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai escrever para essa igreja de Filipos e vai dizer: vocês precisam entender, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Existe uma forma de vocês viverem esse tempo de espera. Existe uma maneira de você passar pelo processo da espera, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar. E uma das formas é: não andem ansiosos por coisa alguma. E ele vai dizer, e a forma que você encontra de não ficar ansioso por coisa alguma é apresentar para Deus as suas orações e súplicas. Ou seja, tem um endereço que você pode falar, tem alguém que você pode apresentar as suas orações e súplicas. O problema é que a gente está querendo apresentar as nossas orações, as nossas mazelas na rede social, ou para quem não pode resolver. Paulo vai dizer: faça conhecidas suas orações e súplicas ao Senhor. Oração é você apresentar tudo que você precisa, e súplica é você se humilhar de forma insistente a Deus até que Ele venha. Aleluia. E Paulo vai dizer: tem um caminho, meus irmãos. Não é ficar ansioso, não é ficar batendo de porta em porta, é mostrar para aquele que pode abrir a porta a sua necessidade, apresentar-vos a Deus todas as suas necessidades. Glória a Deus. E Ele vai dizer, e depois que você apresenta para Deus as suas necessidades, o próprio Senhor guardará a vossa mente e o vosso coração. Ele cobrirá você com uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, no tempo de espera, enquanto eu oro, o Senhor blinda minha mente das armadilhas do diabo. Enquanto eu oro, o Senhor guarda o meu coração para não desfalecer a minha fé. O tempo de espera, eu oro e o Senhor está mandando ordem para que a minha mente e o meu coração não sejam atingidos pelo desânimo. Ele garante perfeita paz, e uma paz que excede todo entendimento, quando eu apresento para Ele as minhas orações e súplicas.
O resultado é que essa paz, que excede todo entendimento, eu amo esse termo. A paz que excede todo entendimento, eu amo porque não se trata de uma paz exterior. Não se trata de tudo me vai bem para que eu tenha paz. A gente desenvolve muito pouco e entende muito pouco que quem já tem o Espírito Santo já tem a paz do Senhor dentro de si. Quem já tem o Espírito Santo já tem o fruto do amor dentro de si, o fruto da alegria dentro de si, o fruto da mansidão, do domínio próprio. Talvez nós não estejamos ativando esse fruto que já está dentro de nós, porque se o Espírito Santo já habita em mim, tudo que se refere a Ele já faz parte de mim também. Então a paz já está disponível para mim. E não é uma paz exterior. Não é uma paz que depende de tudo estar bem. Eu vejo pessoas às vezes perdendo muito rápido a sua fonte de alegria e deixando a sua fonte de alegria se esvair, porque a sua alegria às vezes está no que o outro pode fazer, ou na perspectiva do outro. Quando eu entender que a fonte da minha alegria ainda é o Senhor, eu posso continuar declarando que a alegria do Senhor, ela é a minha força. Quando eu entender que Jesus é a minha fonte de paz, eu também posso olhar que ainda que um cenário ao meu redor esteja totalmente em barulhos, em movimentos, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará na minha mente e no meu coração. Esse guardar, a tradução dele se refere a um comando militar. Quando Deus diz que vai guardar a sua mente e o seu coração, é assim como um soldado fica de plantão, guardando uma cidade fortificada, e ele não vai deixar nada transpor essa cidade, porque ele está guardando essa cidade. Esse guardar tem o mesmo significado. O Senhor já deu ordens para que enquanto você ora e apresenta para Ele as suas orações e súplicas, o seu coração e a sua mente são guardadas pela paz que excede todo entendimento. Amém? Só que Paulo e Silas não apenas oravam enquanto estavam presos. A Bíblia vai dizer que eles também entoavam louvores a Deus. Entoavam hinos de louvor a Deus. E eu acho interessante porque a própria Bíblia vai dizer assim: a prisão estavam Paulo e Silas. Eu não sei se havia mais pessoas na prisão, mas a prisão que Paulo e Silas estavam, além da porta física ali está fechada diante deles. Aqueles homens ficaram tão preocupados de haver uma possibilidade de Paulo e Silas se saírem daquela prisão, fugirem daquela prisão, que eles prendem também os pés deles. E não apenas prendem os pés deles, dão ordens ao carcereiro: cuidado, não deixe eles fugirem. E não havia, humanamente falando, não havia possibilidade de Paulo e Silas saírem daquela prisão. A porta estava fechada diante deles, os pés aprisionados. Mas eles começam a fazer algo que talvez eu e você não conseguiríamos fazer. Eles começam a adorar a Deus. Eles estavam adorando no corredor. Eles estavam, quem sabe, declarando a bondade de Deus, enquanto esperavam que o Senhor mandasse socorro. Nós não sabemos que hinos que saíam dos lábios de Paulo e Silas, mas era o suficiente para que todos também que estavam ali presos começassem a ouvir que existe um Deus que não nos esquece no corredor. Enquanto nós estamos no corredor, até que o Senhor abra a porta, a sua única opção, meu irmão, era adorar ao Senhor. E a adoração, ao que muitos vão pensar, não se trata só de entoar louvores e hinos. Nós temos às vezes um equívoco, nós pensamos de forma muito equivocada, que o culto ele só começa de fato quando nós subimos aqui no altar, nós
Nós fazemos a primeira oração e o louvor começa a cantar. Não. Na verdade, a adoração, o significado de adoração, segundo a Bíblia, é um sentido muito mais abrangente. Fala muito mais do que cantar, salmodiar. A adoração, segundo a Bíblia, é devoção, reverência e obediência no serviço. Ou seja, quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos fazendo algo que é pertinente na casa de Deus, nós estamos adorando a Deus. A adoração é uma ação visível, é uma vida prática de serviço. Por exemplo, eu adoro quando eu estou na recepção com as plaquinhas. Amém. Eu estou adorando a Deus. Amém. Eu adoro quando eu estou ali abrindo a porta para que os meus irmãos entrem na igreja. Eu estou adorando a Deus. Eu adoro quando eu estou com as crianças, ensinando-as sobre a verdade, a palavra de Deus. Eu estou adorando a Deus. Eu adoro quando eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu estou adorando a Deus. A adoração, ela é um serviço. E quando eu adoro ao Senhor, não tem, preste atenção, enquanto o diabo espera a murmuração dos nossos lábios, e você ainda continua mais crente, mais servo, sai de casa muitas vezes com um pandemônio em casa, mas coloca a sua roupa e vem para cá porque você tem um compromisso com o Senhor. Enquanto você está adorando em forma de serviço, as cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você está decidido permanecer fiel a Deus, as cadeias que te prendem estão sendo rompidas. Enquanto nós estamos aqui declarando, mesmo que as coisas ao nosso redor ainda não tenham mudado, mas você declara pela fé que a bondade do Senhor e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias, as cadeias estão sendo rompidas. Não se trata de quanto o meu cenário mudou, se trata de Paulo e Silas à meia-noite oravam e adoravam a Deus e os presos ouviam. Ou seja, assim como diz aquele louvor, quando Deus manda o terremoto, não é para que os presos saiam, é porque existe por fora da porta da prisão ainda uma obra que Deus queria fazer através de Paulo e Silas. Deus ainda queria alcançar a família do carcereiro. Talvez para Paulo não fazia sentido algum. Havia libertado uma jovem escrava. Uma moça havia agora reconhecido que a sua vida estava sendo usada para algumas pessoas usufruírem dela. Mas agora aqueles homens são jogados numa prisão de forma equivocada, perseguidos por conta do Evangelho. Mas não sabia Paulo e Silas que Deus tinha ali, naquela prisão, um propósito ainda maior. Paulo e Silas, você vê diante de você uma prisão, mas o que eu vejo é uma casa que vai se converter, uma família que ainda vai aceitar o Senhor Jesus. Aleluia! Enquanto nós estamos no corredor, o Senhor está fazendo um rebuliço do outro lado da porta. Aleluia! E no corredor, o Senhor está nos fazendo mais crentes. Amém. Durante o processo de espera, o Senhor está nos forjando. Amém. O Senhor está nos trazendo mais para perto dEle. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles adoravam, de repente, mas não mais que de repente, veio um terremoto violento. E não foi só porta de prisão aberta. Não alcançou essa misericórdia, essa coisa sobrenatural que sobreveio sobre a prisão. Não alcançou só Paulo e Silas. Alcançou todo mundo que estava ali. Toda a Bíblia vai dizer que todos foram libertos. Ou seja, as prisões todas se abriram. Sabe por quê, meu irmão? É você adorando e quem não está perto de você, mas não está vivenciando aquilo com você, vai alcançar também a quem está do seu lado. Vão ter que ouvir as prisões caindo diante da sua frente.
E a Bíblia vai falar que quando o carcereiro despertou do sono e vendo que as portas estavam abertas, desesperou-se. Ele se desesperou porque ele sabia que havia uma possibilidade. Os presos provavelmente fugiram. E para eles, os soldados, eles pensavam que serem mortos, assassinados por uma falha deles era muita humilhação. Aquele carcereiro agora decide contra sua própria vida. Decide resolver o problema ali mesmo. Desembainha sua espada e está pronto para se matar. Mas naquela hora, ele ouve uma voz dizendo: não faça isso. Não faça isso. Porque fisicamente, nós vimos prisões sendo abertas aqui. Mas espiritualmente, o Senhor está te libertando. Você estava do lado de fora, mais preso do que nós que estávamos aqui dentro. Amém. E a Bíblia vai dizer que aquele carcereiro logo entendeu quem era Jesus. E ele vai declarar: o que eu posso fazer para ser salvo? Sabe, muitas pessoas estão olhando a forma como nós vamos reagir, estamos reagindo no processo de espera. Eu não sei você, mas coisa linda é ver gente que está passando por processo e a gente ainda consegue ver uma lição na vida dessa pessoa quando ela diz: está tudo bem, porque o Senhor está no barco. Amém. Coisa linda é a gente ver uma pequenininha como Dona Maria passando por um processo de quimioterapia, seus cabelinhos caindo, provavelmente vivendo todas as reações que esse tratamento lhe dá. Mas você não vai falar com a Dona Maria e dizer: Dona Maria, como é que a senhora está? Está tudo bem, pastora. Jesus está comigo. Amém. Coisa linda é você ver alguém no corredor esperando a porta ser aberta e ainda glorificar a Deus. Aleluia. Coisa linda é você ver alguém que está ainda diante de uma porta fechada do Senhor, mas ainda assim dos seus lábios não estão saindo murmuração, blasfêmia, mas estão saindo um perfeito louvor. Senhor, se o Senhor abrir a porta, o Senhor é Deus, mas enquanto o Senhor não abrir, eu vou continuar servindo a Ti, eu vou continuar Te adorando com o meu serviço, eu vou continuar Te adorando com os meus dízimos, eu vou continuar Te adorando com as minhas mãos, eu vou continuar Te adorando, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, finalmente, quando esse carcereiro pede que seja salvo, o que eu posso fazer para ser salvo? Eles disseram: é simples. Só você precisa só uma coisa: crer no Senhor Jesus. E assim você vai ser salvo. Não só você, mas se a sua casa crer também, a sua casa também vai ser salva. Eu acho lindo que o povo de Filipos pense no povo hospitaleiro. Paulo encontra com Lídia e ele diz assim: entra na minha casa e permanece nela. Sabe o que o carcereiro vai falar? Naquela mesma noite, ele levou aqueles homens para sua casa. Isso nos mostra o quanto aquele que de fato tem um encontro com Jesus entende que não existe mais possibilidade de viver sem Ele, até mesmo chamando aqueles que são dele para sua casa. Amém. Filipos é incendiada por homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus de Paulo. E agora, a adoração filiada à obediência quebra as correntes. Eu me lembrava hoje à tarde, eu já estou finalizando. Quando nós vamos ver, por exemplo, a história de Josué, quando ele estava pronto para conquistar Jericó, o Senhor deu uma direção para Josué. O Senhor falou assim: olha, vocês vão passar 7 dias dando uma volta. E eu imagino que quando Josué falou para os seus liderados ali: olha, o Senhor me deu uma direção. E a direção foi: nós vamos dar uma volta por 7 dias. E eu fico imaginando que quando aqueles homens ouviram essa proposta de Josué, disseram assim: não deve acontecer alguma coisa. Na primeira volta a gente já deve ver alguma coisa acontecer. Porque eles já tinham passado
pela linda experiência sobrenatural de ver Deus abrir o mar vermelho. E eles dão uma primeira volta no primeiro dia, no segundo dia eles dão mais voltas, até que chega o último dia, o 7º dia. E a Bíblia vai falar que o Senhor disse: agora, depois da 6ª volta, a 7ª volta vocês vão dar gritos. E os gritos agora, a Bíblia vai dizer que as muralhas de Jericó foram todas ao chão. Tem crente achando que é grito que vai derrubar o inimigo, que vai derrubar a muralha. O que derrubou as muralhas de Jericó foi a obediência do povo. Amém. É a obediência que faz o inimigo recuar. É a obediência que faz as cadeias se quebrarem, se romperem. É a obediência que vai fazer com que Paulo, tendo ouvido e dito, não vai por aqui, vai por aqui, e ainda assim conseguir ver no Senhor bondade, ainda conseguir salmodiar a esse Deus que permitiu que ele estivesse numa prisão. É esse nível que eu quero de você, Paulo. Porque enquanto você me adora, enquanto você não olha para o lado e murmura, deixa que eu estou dando ordem para que as correntes todas que aprisionam você sejam quebradas. Só que enquanto, Paulo, você me adora, ali do outro lado tem uma missão linda que vai ser a partir da sua experiência comigo que vai acontecer. Que a gente pudesse ficar de pé. Talvez a gente precise que algumas portas sejam abertas diante de nós. Mas o que a gente precisa reconhecer é que nesse lugar de espera, nós precisamos ter duas atitudes. Nas mãos, manter a chave da fé, pronta para abrir a porta. E nos lábios, um perfeito louvor da fidelidade de Deus. Enquanto a porta está fechada diante de nós, as suas mãos vão segurar a chave da fé, porque no momento oportuno, Deus vai abrir a porta. Mas nos seus lábios, enquanto o Senhor não abriu, é entoado o perfeito louvor. Porque Deus, Ele tem uma agenda certa, Ele não se atrasa. Esse tempo, eu tenho vivido muitas experiências com Deus. E eu tenho sido muito provada diante de algumas orações que eu esperava que Deus realizasse e não realizou. E a gente tem duas opções diante das negativas de Deus, daquilo que nós esperamos. Ou a gente se decepciona com Deus e fala: Senhor, mas eu sou tua serva, eu sou teu servo. Por que o Senhor, para o Senhor isso não é nada? E o Senhor não poderia ter aberto esta porta? Ou simplesmente a gente continua declarando: o Senhor é bom e Ele sabe de todas as coisas. E o meu amor pelo Senhor não vai ser medido pelas portas que Ele abrir diante de mim. Porque também, se Ele não abrir porta alguma, Ele continua sendo meu Deus. Eu continuo amando ao Senhor. Porque o desafio maior é você continuar fiel a Deus quando Ele também não abrir a porta. E se Ele não abrir, faça do seu corredor o seu altar de adoração. Faça da sala de espera um lugar onde você vai viver os seus mais altos níveis de intimidade com Deus. Enquanto a porta não abre, adore ao Senhor no corredor. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
O que